Olá! Há alguns anos falava-se naquela doença ou diminuía-se o tom da voz para falar câncer, uma associação praticamente imediata com morte certa. A doença, que não é uma, são quase 200 tipos, continua sem a tão esperada solução de cura, matando 1 em cada 8 brasileiros. Mas é certo que cada vez mais crescem os casos de cura e controle, com diagnósticos e remédios cada vez mais precisos. Vamos agora conhecer melhor essa doença sem medo da palavra. O câncer no caminho do controle é o tema deste programa. Apresento agora os nossos convidados. Eliezer Barreiro, professor titular da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Instituto Virtual de Fármacos do Rio de Janeiro. Maria da Glória Carvalho, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e chefe do Laboratório de Oncologia Molecular do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. E Ilana Salzberg Renault, chefe do Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ilana, vamos começar logo por você. Eu vou fazer aqui uma explicação de leigo. E você aí me corrige e bota no lugar. A visão que eu acho que qualquer espectador tem que câncer é um crescimento acelerado e descontrolado de células e aí a coisa vai explodindo, perde-se o controle. É uma explicação correta e quais são os acréscimos necessários para que fique claro? Na verdade, o câncer, ele é a perda de uma célula cancerosa dos mecanismos de controle normais daquela célula. Então, na verdade, acontece uma alteração naquela célula e essa alteração é sempre dentro de um gene que faz que ela perca os mecanismos de controle e tenha uma sobrevivência maior em relação à célula normal. E sobreviver mais, e isso é que é interessante, e isso é que é recente, é tanto proliferar mais, como morrer menos. A célula, no caso. A célula cancerosa, o que leva a que você tenha, depois de um determinado tempo, uma concentração dessas células muito maior em relação às células normais. Que é a noção do tumor, né? Que é o tumor. Agora, não necessariamente o que causou aquilo foi um aumento de proliferação. Essa célula pode parar de se diferenciar, perder alguns mecanismos de controle do meio dela que façam ela parar naquele determinado local. E com o correr do tempo pode ser um evento que acontece num determinado período e durante a vida, às vezes durante muitos anos, às vezes mais rapidamente, outros eventos se correlacionam para gerar eventos esses de caráter externo, né? Seriam coisas que provocam o desencadear da doença, né? Não só, assim, do ponto de vista da biologia molecular, o câncer é uma doença genética. E durante os últimos anos, assim, várias evidências ficaram claras de que uma mutação do gene era responsável. Mas é claro que a gente hoje sabe que fatores ambientais, câncer de pulmão e cigarro, vírus, determinadas doenças, malária ou EBV, mononucleose, se correlacionando com o câncer. E mesmo uma coisa que a gente tem um conhecimento recente, fatores epigenéticos, ou seja, que não envolvem aquele gene em si, mas que num conjunto de genes ou do ambiente daquela célula também estão envolvidos no desenvolvimento do câncer. É bastante complicado. Maria da Glória me ajuda. Ela citou ali vírus. É pouco conhecida essa noção de que tem um vírus causador de câncer. Como é que é isso? Mais ou menos recente. A questão do vírus associado ao câncer, porque aproximadamente 15% dos cânceres, hoje em dia, sabe-se que estão associados a algum tipo de vírus. E um muito comum, muito falado, não é o vírus da imunodeficiência, o AIDS, não é tão falado, associado ao câncer. Sim, aí é um problema da célula, mas não é exatamente... É considerado um câncer, não, né?
É, vírus da imunodeficiência, é considerado um câncer. Outro muito falado também, inclusive, pelo Ministério da Saúde, não é, que a gente escuta muito a propaganda, é o vírus do papiloma humano, o causador de câncer de colo uterino, que aproximadamente, acho que em torno de 95% de câncer de colo uterino é associado ao HPV. Quer dizer, pelos dados do Ministério da Saúde, 1 em cada 4 mulheres, em algum tempo na sua vida, já foram infectadas pelo HPV. Mas, na maioria das vezes, esse vírus, essa infecção viral, ela atua assim como se fosse uma leve infecção viral, quer dizer, ela não quer dizer que ela não desencadeia o processo, não quer dizer que aquela mulher vai desenvolver câncer. Porque depende da predisposição que ela tem. Depende de vários fatores, porque existem mais de 120 tipos de HPV, tem os que nós denominamos de alto risco, os de baixo risco, quer dizer, os de alto risco oncogênico, entre os mais comuns na nossa população é o que a gente chama de tipo 16, 18, 33, 31, quer dizer, alto risco oncogênico. Mas ninguém precisa ficar, vamos dizer, como você disse no início do programa, apavorado, porque na maioria das vezes isso passa como uma leve infecção viral. E ele pega como? No caso, é a transmissão É uma DST. Sexual? É uma DST. Tá, uma doença sexual, mais um tipo, uma doença sexualmente transmissível. E aí eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa, porque geralmente as propagandas, principalmente do Ministério da Saúde, sempre são voltadas para a mulher, mas esquecem que o homem é uma doença sexualmente transmissível. Também tem HPV, não é? É uma doença sexualmente. Vem dele, no caso. Vem no esperma, vem no Pode vir no esperma, mas os dados hoje em dia não se sabe se, por exemplo, é uma célula ali infectada do canal uretral, tá? Exatamente, ainda não se tem esse dado conclusivo, mas região anal, não é? Câncer de boca associado ao HPV. Em alguns locais no Japão, é interessante porque a gente tem que ver a distribuição geográfica. Em ilhas, alguns locais, regiões do Japão, câncer de pulmão, que ninguém sabe exatamente como aquele HPV foi parar ali no pulmão, não é? Câncer de esôfago associado ao HPV, quer dizer... Qual é a explicação plausível disso? Não se tem ainda? A explicação para o desenvolvimento tem. Alguns trabalhos mostram que para o HPV estar associado, desencadear esse processo, é necessário uma integração do genoma do vírus ao genoma daquela célula, tá? E aí depende de fatores ambientais, como alcoolismo, a pessoa que bebe álcool, a pessoa que fuma, são fatores ambientais que favorecem a integração daquele genoma viral ao genoma da célula. E quando acontece essa integração, então desencadeia, como a Ilana falou, aqueles vários instabilidade genética, não é? Estabilidade, e a consequência disso é uma perda dessa proliferação, do controle da proliferação celular. Eliezer, talvez por isso, essa visão do vírus como ela diz, recente. Né? Eu mesmo não conhecia muito disso. Talvez por isso que se fala da possibilidade de uma vacina anti-câncer, um pouco essa possibilidade de ser vírus pode ter vacina por causa disso? Acredito que isso deva ser uma das razões pelas quais hoje se investe muito na tentativa de controlar alguns tipos de câncer em função dessa gênese, digamos assim, celular externa, adquirida, pode-se usar esse termo. Mas continua sendo um desafio, assim, acima de qualquer suspeita, eu diria, por conta dessa variedade de tecidos que podem ser vulneráveis ao vírus
e que podem desencadear vários tipos de câncer, né? 120 mais para HPV, para HPV, de HPV. Tá? Então, tá? Quase todo. Não, a minha dúvida que você falou é que, de repente, você pode ter, nesses 120 tipos e associados a doenças sexualmente transmissíveis, um favorecimento a adquirir a suscetibilidade ao vírus em determinadas faixas etárias. Eu queria falar uma coisa, porque essa questão do vírus, ela é muito interessante, porque nem toda pessoa que tem a infecção por HPV, ou que tem uma infecção por EBV, que é um outro vírus, ou nem todo paciente HIV vai desenvolver o linfoma, que é o câncer mais comum no paciente HIV. Então, existe alguma coisa do ponto de vista que não só o agente viral, que na interação com aquele organismo desencadeia o câncer. O que eu estou querendo falar? Então, por exemplo, no HIV, a gente sabe que a imunodeficiência e a desregulação daquela resposta imune do paciente, né? Assim, o paciente HIV, a gente sabe que CD4 é menor do que CD8, é esse o teste que a gente faz para ele, leva, em alguns pacientes, ao aparecimento do linfoma. Como no EBV, que é um vírus, por exemplo, associado com outro linfoma na África, nem todas as crianças que têm infecção por EBV vêm desenvolver. Então, quando eu falava dos fatores epigenéticos, na verdade se correlaciona com isso também. Hoje em dia, com os estudos do genoma do câncer e com todas as sequências e com várias populações já estudadas, se percebe que uma variação nos genes de cada indivíduo confere uma susceptibilidade maior ou menor do ponto de vista, você tem um vírus e não desenvolve a doença, e o outro tem um vírus e desenvolve a doença. Bem, vamos tentar continuar essa tendência de saber como é que a gente evoluiu e soube mais do câncer no próximo bloco, depois de um breve intervalo.